Glória a Deus. Vamos orar pela palavra, irmãos? Né? Vamos entendendo que Deus tem um propósito para falar aos nossos corações nessa noite, né? Nesse culto, nessa reunião. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor em primeiro lugar, ó Deus, as nossas vidas. Pai, eu sei que nesse momento há pessoas que estão me ouvindo, que porventura podem ter alguns idosos na sua casa, talvez pessoas com condições de saúde mais precárias, né, Deus, como nós temos visto todo esse tempo, de diabetes e outras situações. Mas nós queremos clamar agora o cuidado do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda preocupação, todo medo excessivo, ó Deus, tudo aquilo que tem roubado, né, a atenção do nosso coração na sua palavra, no seu amor, no seu poder e na sua fidelidade. Que tudo isso venha caindo por terra agora, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas. Eu quero, Deus, como pastor, liberar uma palavra de bênção sobre cada lar que está nos acompanhando hoje, sobre cada vida. Senhor, como diz a sua palavra, praga nenhuma chegará à sua tenda, à nossa tenda. Pai, nós clamamos a proteção do sangue, clamamos o cuidado do Senhor. Ó Deus, nós clamamos e temos, Pai, certeza de que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor vai cuidar de nós, tem cuidado de nós, vai continuar cuidando. Pai, não queremos ser, Senhor, assim, irresponsáveis. Vamos tomar toda a precaução, vamos entender, temos entendido que é importante cada precaução, cada cuidado, mas nós também entendemos que o Senhor é aquele que reina, aquele que governa sobre as nossas vidas, e nós podemos e devemos confiar no teu cuidado, na tua bênção. Pai, como igreja, nós liberamos a nossa fé nessa noite no cuidado do Senhor. Pai, ao mesmo tempo, queremos agora orar pela palavra, pela ministração da sua palavra, que o Senhor venha, ó Deus, ao encontro dos nossos corações, que o Senhor possa estar nos ensinando hoje, ó Deus, princípios e verdades que vão fazer toda a diferença na nossa caminhada. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa alcançar cada vida que nos visita hoje. Sei que há muitas pessoas que não são membros da Igreja Cristã Bíblica que nos acompanham hoje. Queremos agradecer você pela visita e declarar sobre a sua vida um novo tempo, tempo de bênção, em nome de Jesus. Amados, eu queria ler uma história hoje com vocês e caminhar nessa história que está lá em Atos capítulo 10. Irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro pelo qual eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por esse livro, porque ele conta a história da igreja, e eu entendo, irmãos, né, uma vez eu li um comentário, e esse também mudou demais assim, a minha percepção. Não é? Algumas pessoas dizem, alguns teólogos dizem, que os livros históricos da Bíblia não são preparados para fazer teologia. Não é que não se faz teologia em cima de história. Na verdade, irmãos, quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, quantas histórias, quantas coisas Lucas, que é o escritor, poderia ter escrito. Mas quando nós começamos a ler do princípio ao fim, nós vemos Lucas, ele escolhendo eventos, assim, escolhendo muito metodicamente, dirigido pelo Espírito Santo, eu creio, que ele foi escolhendo ali alguns eventos que fariam toda a diferença. E aqui nós estamos vendo ele detalhadamente registrando a história de um homem, de um romano chamado Cornélio, de um centurião de Roma, alguém que era um oficial do exército romano, que cuidava ali de uma cidade chamada Cesareia. E a Bíblia nos conta a história dele, que ele estava orando e de repente teve uma visão. Eu queria ler com você em Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi.
Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Amados, então, o contexto desta passagem, nesse momento da história da igreja, eu preciso dizer para você que aqui o livro de Atos está nos mostrando que Cornélio, esse homem romano gentil, alguém que não era judeu, estava passando e orando a Deus e teve essa visão. E este anjo pediu que ele chamasse Pedro. Pedro é um dos apóstolos do Senhor Jesus. Irmãos, o momento histórico da igreja era o seguinte: os judeus, os apóstolos e os judeus que se converteram ao Senhor Jesus, eles não pregavam para ninguém além de ser de judeus. Então, eles não pregavam para gentios, eles não pregavam para alguém que não fosse judeu. Então, Cornélio talvez não tivesse ouvido ainda a pregação completa do evangelho através da igreja. Certamente não, porque o anjo apareceu para ele dizendo que ele precisava chamar Pedro. Mas Jesus, irmãos, nós sabemos que a vontade de Deus é que o evangelho fosse pregado a toda criatura. Os evangelhos já citam isso. Eu quero ler com você em Mateus, capítulo 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus sinalizou: olha, ide e fazei discípulos de todas as nações, não apenas. Então, Pedro já devia se lembrar disso. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus fala assim: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês, quando vier sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, havia um chamado. Querido, havia um chamado, havia uma ordem para a igreja pregar para todo mundo. Mas a igreja nessa época, já haviam passado vários anos, não pregava para ninguém, a não ser os judeus. E como é interessante essa história, porque essa história de Cornélio começa a mostrar um Deus que se preocupa com todas as pessoas. Um dos versículos lindos que eu amo da palavra de Deus está lá em Isaías 49, versículo 6. Ele diz: é coisa pequena demais para você ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Amado, que tremendo esse verso, que tremenda essa profecia. O Senhor falando com o profeta Isaías escrevendo aqui: olha, pouco é você ser apenas o restaurador de Israel. Pouca coisa é para você falando acerca do Messias, do ungido, já profetizando sobre Jesus que viria. E a palavra diz: pouco é para você ser apenas o Salvador de Israel. Eu farei de você uma luz para os gentios, ou seja, para todos, para que você leve a minha salvação até aos confins da terra. Esta salvação chegou aqui no Brasil, chegou na minha vida, chegou na sua vida. Irmãos, que coisa maravilhosa, que amor tremendo, que poder é esse? Jesus, o Messias, Ele é o Salvador de toda a terra, Ele é o Salvador de todos os povos, a Ele honra, glória, poder, autoridade, Ele é a luz dos gentios, aquele que vai levar salvação até os confins da terra. Irmãos, que coisa maravilhosa! E quando eu olho essa história aqui de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, eu quero dizer para você, amado, você que está hoje me assistindo, e você faz parte de uma igreja, você é membro de uma igreja, eu quero dizer que nesse contexto aqui, todo o capítulo 10, e a gente vai caminhar por ele, eu quero dizer que aqui Pedro aprendeu algo precioso. Pedro era a igreja, representa a igreja do Senhor. Pedro teve uma nova revelação diante do momento que ele vivia. Pedro teve uma nova revelação da vontade de Deus, não que ele não conhecesse, mas essa vontade se tornou verdade no seu coração. Os grilhões, as cadeias que prendiam a mente de Pedro, a venda que Pedro tinha, que não enxergava além do povo judeu, ou não enxergava além daquilo que ele imaginava. Pedro pôde ser então restaurado na sua visão, restaurado no seu entendimento, e eu quero declarar nestes dias que nós estamos vivendo,
né, de isolamento social, de quarentena. Nesses dias a igreja vai ser levada a um novo entendimento. Aleluia! A igreja vai ser levada a um novo entendimento de como agir em nome do Senhor. Meu irmão, há um desafio para nós, de nós entendermos qual é a vontade de Deus, de nós entendermos qual é o propósito do Senhor, ainda que eu e você, que somos igreja, nós saibamos o que Deus quer, ainda que eu e você imaginemos que Deus quer tocar todas as pessoas, ainda que eu e você venhamos a entender que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, mas nesses dias, nessa noite, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida, o que nós precisamos é de revelação do poder de Deus. Eu e você precisamos da revelação do amor de Deus, eu e você precisamos da revelação, da vontade perfeita de Deus para a nossa época, para o nosso tempo. Naqueles dias a igreja não pregava para quem não era judeu, então precisou o Senhor enviar um anjo para um homem chamado Cornélio. Precisou o Senhor enviar um anjo para falar com ele, para chamar Pedro. E mesmo assim, querido, quando nós começamos a olhar aqui, a partir do versículo 11 em diante, quando Pedro começa, né, a buscar a Deus ali no momento que ele estava orando, irmãos. Né, do versículo 9 em diante, Pedro estava lá em Jope, estava hospedado na casa desse homem chamado Simão, e ele começa a orar, começa a buscar a Deus. Rapaz, que coisa tremenda, e Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar com ele. E Deus começa a mostrar para Pedro, então, uma visão, e Pedro vê um lençol descendo do céu, né, pelas 4 pontas, cheio de animais impuros, que eram impuros para um judeu comer. E naquele momento, Deus fala para ele, Pedro, mata e come. Mas aí Pedro fala assim, Senhor, de jeito nenhum. O velho Pedro se levantou. Lembra quando Jesus quis lavar os pés de Pedro? Pedro falou assim, de maneira nenhuma o Senhor vai me lavar os pés. O Pedrão velho aqui, irmãos, ele se levantou. Não é? Porque ele tinha convicções de que aquilo que era impuro, não poderia ser tocado, não poderia ser comido, ele não poderia desfrutar disso porque era impuro. Mas Deus falou com ele novamente, falou assim, não considere impuro o que Deus purificou. Ou seja, Deus trabalhou com Pedro. Deus trabalhou com Pedro. Voltando ali, aquilo que Cornélio estava vivendo, irmãos. Quando nós olhamos, né, para aquilo que Cornélio viveu, vemos que Deus ouviu a oração dele. Irmãos, Deus contempla todos os homens. Cornélio, ele não tinha um relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse nos evangelhos, falou assim, olha, até agora nada tem pedidos em meu nome, mas a partir de agora vocês vão orar em meu nome. Não é? Porque através de Jesus temos acesso ao Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Não é? Pedro pregando lá em Atos capítulo 4, né? Quando Pedro pregando ali, ele fala assim, olha, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Jesus é o caminho, nós entendemos isso e não colocamos isso de maneira alguma fora de questão. Mas nós entendemos aqui que Cornélio não conhecia a Jesus. Não conhecia, mas Deus ouviu a oração dele, irmãos. Como igreja eu entendo que nós precisamos tirar Deus da caixinha que nós colocamos e entender que Deus está acima de todas as coisas. Ele é poderoso para tocar qualquer pessoa, Ele é poderoso para ouvir. Na verdade, Deus ele ouve toda a oração. Deus ele escuta cada palavra. O salmista diz, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, neste exato momento. Neste exato momento. O Senhor está inclinado para ver o que está acontecendo na terra. Irmãos, Deus sabe exatamente o que passa dentro do seu coração. O outro salmista diz, ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já a conhece. Amados, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 12:36, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você acredita que todas as palavras que saem dos nossos lábios estão sendo gravadas diante do Senhor? Ou seja, meu amado e minha irmã, precisamos entender que Deus é muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Ele é muito mais poderoso do que a nossa mente consegue imaginar. Por isso que Paulo diz, né, olha, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos
ou pensamos. Meu amado, o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece. Olha, então Cornélio orou e Deus ouviu a oração de Cornélio. Eu quero dar uma palavra para você que está hoje aí na sua casa, talvez você esteja, mas eu estou afastado da igreja, aí eu estou tão longe de Deus, eu nunca me preocupei com a minha vida espiritual. Meu amado, se você está hoje buscando a Deus, se você tem orado e clamado por socorro, eu quero dizer, Deus tem ouvido a sua oração, porque Deus ouve todas as coisas, não é? Então eu quero entender também, pela fé, que este culto que está sendo transmitido online é a resposta de Deus, assim como Pedro foi a resposta de Deus para a oração de Cornélio. Eu quero declarar hoje que este culto, esta palavra, é a resposta de Deus para todo coração que está amargurado, para todo coração que não sabe o que fazer, para todo coração que não entende o amor de Deus, para todo coração que está duvidando, talvez, se Deus te ama ou não, como é que vai ser os seus dias, como serão as coisas daqui para frente, como vai ser as suas finanças, como será a sua saúde, como será a sua casa. Eu quero declarar que a igreja, irmão, você que faz parte de uma igreja, a igreja é a resposta da oração de um povo que deseja Deus. A igreja, aleluia, que nós possamos entender isso. A igreja é a resposta da oração do mundo que deseja conhecer a Deus. Eu e você somos a resposta à oração de pessoas que estão hoje chorando, clamando por um cuidado, clamando por conhecer a Deus, clamando, irmãos, querido, eu quero dizer que eu e você não somos o fim da história. Jesus não veio morrer por você apenas, Senhor, meu irmão, Jesus, Ele veio morrer por toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus amou o mundo, muitas vezes nós pegamos a Deus e o colocamos a nosso serviço, nós colocamos o Senhor para cuidar de nós, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa vida, mas eu quero dizer para você nessa noite, há um propósito muito maior, há um propósito muito maior de Deus para usar a minha vida, para usar a sua vida, para fazer a diferença na vida daqueles que nos rodeiam, para fazer a diferença na vida das pessoas que estão hoje clamando por conhecer a Deus, eles nem sabem do que eles precisam. Desesperados, correndo de um lado para o outro, mas quando eles virem em você, igreja, quando o povo olhar para você e ver o amor com o qual você os ama, ver o amor com o qual você trata uns aos outros, os irmãos, quando eles puderem ver o amor que nós tratamos a nossa família, quando eles puderem ver como somos capazes de perdoar, quando eles puderem ver como somos capazes de amar aqueles que nos perseguem, quando eles puderem ver que nós abençoamos e não maldizemos, quando eles puderem ver em nós a diferença do Senhor, querido, você e eu somos a resposta da oração, de um mundo que pode se chamar Cornélio. Cornélio orou, clamou e Deus falou para ele assim, olha, as suas orações foram ouvidas e também as suas esmolas subiram diante do Senhor. Deus não apenas ouve a oração, mas Deus também está vendo aquilo que eu e você fazemos. Deus também está vendo as nossas atitudes. Querido, se você está agindo de alguma maneira errada, se você está preso em algum tipo de vício, do adultério, de algum engano, de alguma tramóia, de qualquer coisa, eu quero dizer, Deus está vendo. Deus está vendo. Está vendo a mim, está vendo a você, Deus conhece todas as coisas, mas também Ele está oferecendo agora o seu perdão, Ele está oferecendo agora a sua graça, Ele está oferecendo agora uma mudança de vida, uma transformação, o perdão que nos liberta de um passado, o perdão que nos liberta de prisões, o perdão que nos liberta de toda a artimanha maligna contra a minha vida, contra a nossa família, contra tudo aquilo que amamos, e o perdão que nos leva a um novo nível de intimidade, de amor e de liberdade para com Deus. Querido, eu quero dizer para você que está aí hoje, Deus te ama tanto, Deus ama tanto você, e você vai receber de Deus algo maravilhoso nessa noite. Deus conhece todas as coisas. Voltando à oração de Cornélio, ele orou, estava ali orando naquele momento e viu o anjo, e o anjo falou para ele assim, olha, legal, você teme a Deus, as suas orações estão sendo ouvidas, as suas esmolas, as suas boas obras também têm sido subido para a memória diante de Deus. Deus está vendo tudo isso, Deus se alegrou, mas você precisa ouvir sobre Jesus. Você precisa ouvir o que Pedro tem a dizer. Você precisa ouvir o que a igreja tem a dizer. Então, Pedro, irmãos, é a resposta de Deus para a oração de Cornélio.
E algo que eu acho tremendo, que eu acho muito bacana, meditando nesse texto, o Senhor falando comigo já durante toda a semana. Cornélio sabia que Deus ouviu a sua oração, mas Pedro não sabia. Pedro não sabia que Deus ouvia a oração de gentios. Pedro não sabia disso. Irmão, será que há algo que você não sabe? Será que há algo que eu não sei? A gente às vezes se veste de cristão, né? Ou pastor, como eu sou pastor, a gente se veste de uma sabedoria. Não, querido. Nós precisamos estar abertos a aprender o que Deus tem para nos falar. Pedro não sabia que Cornélio tinha orado e Deus havia ouvido a sua oração. Por isso que Pedro passa por essa experiência de Atos, né, dos versículos 9 até o 16. Já falei um pouco sobre isso. Pedro estava orando, teve a visão do lençol que desceu ali com os animais, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Né? E Pedrão disse assim: de modo nenhum, Senhor, nunca comi nada impuro. Mas o Senhor lhe disse: não chame impuro ao que Deus purificou. Nesse momento, os homens que foram enviados por Cornélio para buscar Pedro chegaram lá, e o Espírito Santo falou para ele assim: olha, desce daí, vai lá com ele, não hesite em ir com eles. Está no versículo 20, porque eu os enviei. Essa versão da NVI diz: não hesite. E a versão revista e atualizada diz que Pedro, em nada duvidando, foi com eles. Na verdade, essa palavra, eu dei uma pesquisada, significa, além de hesitar, também significa dúvida. Dúvida. Se há algo que mata a minha fé, se há algo que mata a sua fé, é a dúvida. Igreja, eu queria falar com você agora. Você duvida de que Deus pode enviar você para levar uma palavra de esperança para alguém? Você duvida de que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo? Você duvida, igreja? Nós duvidamos de que podemos ir além do que temos feito e, de repente, ministrar o amor de Deus numa nova esfera, numa nova dimensão, numa nova intensidade. Querido, nós não podemos duvidar de que somos chamados para levar uma palavra que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Então Pedro se levantou, nada duvidando. Pedro foi com eles. E nós podemos ver toda a história, depois leia com calma na sua casa. Quando Pedro chega naquele lugar, não é? Ele chega em Cesareia, e nós começamos a entender ali o que Pedro foi falando com aqueles homens que ele não conhecia. E começamos a entender ali que algumas lições são ensinadas ali. A primeira lição se dá lá no versículo 25 de Atos capítulo 10. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Primeira lição: não idolatre homens. Essa é a lição para Cornélio. E a lição para nós como igreja: não permita ser idolatrado. Não permita. Querido, você canta bem? Glória a Deus. Não permita ser idolatrado. Você prega bem? Glória a Deus. Você tem uma habilidade boa? Glória a Deus. Não permite que o dom que Deus te deu seja algo que vai prender a sua vida e vai te causar um tropeço. Não se julgue melhor do que ninguém, não se julgue mais especial do que ninguém, porque todos nós somos iguais diante de Deus. Pedro olhou para aquele homem e falou assim: levanta aí, cara, eu também sou homem igual a você. Sou homem, levante-se, não idolatre pessoas, não idolatre pregadores, não idolatre cantores, não idolatre líderes, de nenhuma forma, líderes políticos, não idolatre. Eles não são a salvação, não idolatre pregadores, não idolatre nenhum tipo de autoridade. Não coloque essas pessoas como alguém que estão acima dos outros, não. É claro que devemos ter respeito, claro que devemos entender que a palavra de um líder ela tem um peso espiritual diferenciado, mas jamais idolatrar alguém. Nós todos estamos debaixo da autoridade da Bíblia, da palavra de Deus. Olhando e continuando aqui neste caminho, Pedro também aprendeu com este episódio. Olha só lá no versículo 28. Quando nós vemos aqui a parte B do versículo 28, Pedro dizendo:
não é? Deus me mostrou, nós vamos ler todo o versículo, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Então, todo esse episódio, Pedro está aprendendo que Deus mostrou para ele que não poderia chamar nenhum homem de impuro ou comum. Não, então, Pedro está dizendo que é proibido para mim, né, pelas minhas leis, estar reunido com vocês aqui, entrar na casa do gentil, então, nem pensar. Mas Deus me mostrou algo, Deus me mostrou algo diferente. Querido, eu quero perguntar para você, que poderia ser representado por Pedro aqui como cristão, como a igreja. Deus tem te mostrado algumas coisas nesses dias? Você tem sido capaz de ouvir a Deus? Você tem sido capaz de entender o que Deus tem para a sua vida? Você tem sido capaz, meu irmão, de entender que Deus quer fazer algo maravilhoso através de você e em você? Ou seja, Pedro também aprendeu. E Pedro então vai para aquilo que ele foi chamado. Ele vai para pregar naquele lugar, onde Cornélio estava reunido com seus parentes e com seus amigos, né? Naquele tempo não estava proibida a aglomeração, irmãos. Então ele pôde chamar a galera, vamos aglomerar todo mundo aqui para ouvir o que Pedro tem a dizer. Se fosse hoje, ele ia mandar o link para todo mundo e falar assim: olha, liga aí, cola aí nesse link, que vai ser bênção em nome de Jesus, não é? Então nós começamos a ver aqui no versículo 34, 10:34, a pregação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Pedro, então, naquele momento, depois de, né, da conversa, depois de ele entender o que estava acontecendo, depois de tudo que ele aprendeu, então Pedro começou a falar com aqueles homens que estavam reunidos na casa de Cornélio. Pedro falou assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Irmãos, que coisa, né? São detalhes da palavra. E um detalhe aqui, eu coloquei aqui em vermelho, aqui no meu esboço: agora percebo. Agora eu percebo. Como eu disse para vocês, Jesus já tinha dito que deveria ser pregado a toda criatura. Jesus já havia dito que deveriam ser feitos discípulos de todas as nações. Isaías também já havia profetizado que era pouco ele ser o salvador apenas dos judeus, mas sim, ele foi colocado como luz para os gentios e salvação para toda a terra, salvação até os confins da terra. Amados, então nós vemos aqui mais Pedro dizendo que agora ele percebe, agora eu percebo. Irmãos, a igreja precisa estar aberta a perceber coisas novas. Este momento que estamos vivendo, deixe Deus ministrar ao seu coração. Sabe, eu quero falar com você nessa noite. Talvez você esteja percebendo agora. Agora, algumas pessoas estão percebendo que precisam dar mais atenção aos seus filhos. Talvez você esteja percebendo agora que você precisa de mais intimidade com Deus. Quando você está tendo tempo para orar, você nem sabe como fazer isso. Você não sabe como passar tempo na presença do Senhor, não sabe o que dizer. Talvez você esteja percebendo que precisa de mais intimidade com Deus. Você que está aí preso na sua casa a maioria do tempo. Alguns têm saído para trabalhar, é verdade, mas os nossos jovens, as nossas crianças estão com as aulas suspensas, estamos todos em casa. E talvez você perceba que você precisa mudar o ambiente espiritual da sua casa. Talvez você esteja percebendo agora que o ambiente da sua casa não é o melhor, não é o mais espiritual como você gostaria que fosse. Talvez você precise agora, querido, entender que você precisa voltar à comunhão com o Senhor. Você precisa voltar à comunhão com o Senhor, precisa voltar para a comunhão com a igreja. Talvez você esteja percebendo que precisa dar mais atenção à sua vida espiritual.
Todos nós podemos perceber algo novo nesses dias. Sabe por quê? Porque Deus continua trabalhando em nós, Deus continua trabalhando no nosso coração, Deus deseja usar esse tempo, irmãos, para fazer a diferença nas nossas vidas. Pedro entendeu isso e disse: agora eu percebo. Será que você poderia entender que Deus quer fazer com que você perceba algo novo? Deus quer fazer com que eu e você, somos a igreja, venhamos a perceber que o mundo está sendo mudado nesse tempo. Irmãos, os relacionamentos estão mudando, as pessoas estão entendendo que coisas talvez que eram tão importantes um tempo atrás já não são mais. As pessoas estão vendo que agora os relacionamentos serão mudados, a maneira que nós vamos caminhar será mudada, os relacionamentos financeiros, as questões bancárias, questões de compra, tantas coisas estão sendo mudadas. Será que nós podemos perceber que agora há algo novo sobre nós? Irmãos, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Assim como o Senhor, Ele percebeu que havia uma situação ali, Ele também percebe que hoje há uma situação, e Ele trabalhou no coração de Cornélio, que queria ouvir a Deus, que queria buscar a Deus, e Ele trabalhou no coração da igreja, que é representada por Pedro. Então Deus trabalhou aqui em Pedro, Deus trabalhou em Cornélio, mas o propósito do Senhor, que o seu evangelho, que a sua palavra fosse pregada a toda criatura, esse propósito foi alcançado, porque encontrou homens que estavam clamando pelo derramar de Deus. Pedro talvez estivesse orando ali naquele telhado: Senhor, eu estou aqui, a minha vida te pertence, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Talvez uma oração que você esteja fazendo como igreja: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida. Então o Senhor o levou a um novo nível. Olha, então eu preciso quebrar coisas em você que têm impedido que você possa viver o que eu tenho. Eu quero alcançar todas as nações, eu quero alcançar todos os povos. Eu preciso que alguém quebre esta janela que tem impedido esse muro, que tem impedido a pregação aos gentios. Então Deus falou com Pedro, e Pedro foi lá e começou a pregar. Irmãos, então ele começa a sua pregação dizendo: agora eu percebo, porque ele pôde perceber algo novo. Voltando à pregação de Pedro no verso 37, ele diz: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Irmãos, eles estavam a cerca de 70 quilômetros de Jerusalém. Então, muitos deles ali conheciam a história de Cristo. Ele fala assim: vocês sabem o que aconteceu na Judéia, como que Deus andou ali, como o Senhor ungiu a vida dele, como Deus o abençoou. Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, eles conheciam a história, mas era necessário que alguém nascesse de novo, alguém que fosse o portador do testemunho vivo da palavra de Deus, que esse alguém pudesse testemunhar a eles. Lembre-se que Jesus falou: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. Irmãos, a igreja é testemunha de que Jesus está vivo hoje. Então Pedro começa a falar isso. No versículo 39 ele diz: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Pedro falou assim: nós somos testemunhas disso. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que ele designara de antemão. Nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Aqui ele estava fazendo uma referência à ressurreição de todo mundo. O Senhor vai julgar os vivos e vai julgar aqueles que estão mortos, porque todos vão ressuscitar e todos nós vamos passar pelo juízo. Jesus é aquele que vai julgar a todos. Então ele está dizendo aqui a palavra da bênção e também alertando, fazendo um alerta. Fala assim: olha, Jesus é juiz. Toda a Bíblia, todos os profetas dão testemunho dele. E todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, ao mesmo tempo que ele anuncia que haverá o juízo. Ele anuncia: quem crer em Jesus receberá o perdão. Cornélio precisava ouvir isso, querido.
embora fosse muito bondoso com as pessoas, embora ele fosse temente a Deus, embora ele desse esmolas e ajudasse todo mundo, ele precisava ouvir que no nome de Jesus há perdão, que Jesus Cristo viveu, morreu, ressuscitou, é juiz de vivos e mortos, ele é aquele que reina para sempre e em seu nome nós recebemos perdão e remissão dos nossos pecados. Eles precisavam ouvir isso. Então, quando ele falou dessa forma, o verso 44 diz: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui, depois a gente vê lá em outro ponto, em Atos capítulo 11, diz que foram 6 judeus, 6 homens, 6 judeus, juntamente com Pedro, e a Bíblia diz que eles ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios. Igreja, chegou o tempo de nós entendermos que o Senhor está muito além dessas 4 paredes do templo. Chegou o tempo, meu irmão, de nós entendermos que o Senhor quer derramar do seu Espírito sobre todo aquele que deseja. Chegou o tempo de nós entendermos, irmãos, não ficarmos admirados com uma outra coisa, mas entendermos que Deus quer alcançar vidas. Talvez vidas que ninguém mais dão conta, talvez vidas que ninguém mais acredita, talvez situações, pessoas que estão presas no adultério, pessoas que talvez você diga, ele é o último que pode acreditar, mas eu quero dizer para você, não se admire, sabe por quê? Porque quando o Senhor age, quando o Espírito de Deus é liberado, quando a glória de Deus é revelada, quando a palavra de Deus é ministrada com ousadia, quando a igreja testemunha, oh irmão, ainda quando a igreja fala sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que ela viveu, sobre a verdade do Evangelho, o Espírito Santo é derramado. Então Pedro pergunta no verso 47, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Pode alguém impedir que eles sejam batizados? Eu quero dar uma palavra para você, querido, que está afastado do Evangelho. Alguém pode impedir que você retorne. Alguém pode impedir que você retorne à comunhão da igreja. Eu quero perguntar a você que talvez seja temente a Deus, mas que nunca entregou o seu coração a Jesus, que você sabe que você não nasceu de novo. Você sabe aí de alguma maneira que você não tem uma vida nova em Cristo. Você ainda não foi transformado totalmente na sua maneira de pensar. Talvez você conheça um cristão, alguém que genuinamente teve a sua vida transformada, e você olha para ele e você fala assim, olha, ele tem algo diferente. Eu lembro, irmãos, agora de quando eu conheci a Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu saí com um amigo meu que estudou comigo. No meu trabalho, tivemos nosso horário de almoço, nós fomos ao banco na cidade, no centro da cidade, e naquele passeio eu fui comunicando, eu fui contando para ele o que Deus estava fazendo, eu fui contando para ele a obra de Deus na minha vida, e quando terminou a conversa, ele falou para mim assim, olha, eu nem sabia que ele tinha frequentado a igreja antes, porque ele era perdido, como eu, né, éramos todos perdidos naquela época, mas Deus estava fazendo uma obra na minha vida. E ele virou para mim assim, com lágrimas nos olhos, e falou assim, eu frequentei a igreja. Quando eu era adolescente, eu frequentei a igreja, mas eu nunca vi alguém nascer de novo. E eu olhando para você, Marcelo, eu lembro ele falando para mim assim, olhando para você, eu vejo que você nasceu de novo. E aquilo ali, irmãos, tocou a vida daquele homem, e ele também voltou para a igreja, voltou para o Senhor, teve a sua vida transformada. Sabe por quê? Porque o testemunho tem poder. Igreja, o seu testemunho tem poder. O seu testemunho de amor, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de transformação, de mudança. Deus quer fazer algo maravilhoso através da sua vida. Os gentios foram salvos. Depois nós continuamos lendo aqui, você pode ler aí a história. Essa história de Cornélio é tão importante, irmãos, que quando Pedro volta para Jerusalém, muitos judeus vieram acusar a ele, que ele tinha se reunido com as pessoas não tinham entendido ainda. Então Pedro conta toda a história, e Pedro conta, mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles também, eles foram batizados no Espírito. Então os irmãos, eles entendem que Pedro tinha feito algo de Deus, entende que também os gentios iam. E também lá em Atos capítulo 15, no concílio, numa reunião da igreja, para discutir a teologia sobre a chegada do evangelho aos não-judeus, se eles tinham que circuncidar e guardar a lei ou não. Novamente essa história é lembrada, Pedro se levanta e fala, olha,
Vocês se lembram como Deus me usou para pregar aos gentios. Irmãos, então, é uma história importante, é um ponto central do Evangelho, que aqui da história da igreja, onde o Evangelho começa a chegar aos não-judeus, onde o Evangelho começa a ser liberado sobre essas vidas. E nós vemos aqui que nesse ponto, Deus ele precisou trabalhar com Cornélio, e Deus precisou trabalhar também com a igreja, precisou trabalhar com o apóstolo Pedro. Irmãos, Deus está querendo trabalhar na minha vida e na sua vida, porque nós estamos agora de uma nova situação, diante de uma nova situação. Nós estamos diante de um novo cenário espiritual até. Imagina, as igrejas estão todas fechadas. Aqui no estado de São Paulo e praticamente em todo o Brasil, estão proibidas as aglomerações e nós entendemos que isso é importante. As escolas estão fechadas, shoppings e tantas outras situações de aglomeração. Não estamos vivendo nesses dias, é importante. Mas eu quero dizer para você, você acha que nesse contexto, você acha que isso pegou Deus de surpresa? Você realmente acha que Deus foi surpreendido com essa situação? E nós, como igreja, devemos nos voltar para o Senhor agora e falar: Senhor, como Pedro disse, agora eu percebo que o Senhor não faz diferença entre pessoas, entre nações, o Senhor não faz diferença entre raça, entre povo, não. Deus fez com que Pedro percebesse algo, e eu quero desafiar você, querido, a entender, a perceber algumas coisas novas. Outra coisa que eu achei tremendo também, aqui nesse tempo, lá em Atos capítulo 10, versículo 30, Cornélio respondeu, Pedro perguntou assim: por que vocês mandaram me buscar? E Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nesse tempo que nós estamos em casa, se você está na sua casa orando, você pode viver essa experiência de Cornélio. Eu quero até ser ousado e declarar sobre a sua vida que a resposta à sua oração são agora os cultos online, a resposta à sua oração são aqueles irmãos que estão te mandando mensagem, por WhatsApp, ou mandando vídeo, mandando uma palavra de alento, são pessoas que estão orando por você. A resposta à nossa oração, querido, a resposta à oração das pessoas que não conhecem a Deus é a igreja. É a igreja. A resposta da oração, do clamor do mundo, sou eu e é você. E eu quero perguntar para você nessa noite, você está disposto a caminhar com o Senhor numa nova realidade? Você está disposto a permitir que Deus toque no teu coração, de maneira que você possa perceber algo novo? E você possa hoje virar para sua esposa: agora eu percebo que nós precisamos melhorar o ambiente da nossa casa. Agora eu percebo, meu amor, que nós precisamos orar juntos. Agora eu percebo que eu preciso dar atenção para os filhos. Agora eu percebo que eu preciso respeitar meu pai e minha mãe. Agora eu percebo. Querido, veja, Deus trabalhando no seu coração. Deus querendo tocar a sua vida para trazer uma nova revelação, para trazer uma nova percepção. Querido, é de glória em glória que a igreja viva. A igreja vive e é de glória em glória, de revelação em revelação. Nós vamos sendo transformados na imagem do Senhor pelo Espírito. Meu irmão, minha irmã, é neste tempo que nós somos chamados a ter nova revelação. Dobre agora o seu coração, dobre a sua cabeça diante do Senhor e clame e fale assim: Deus, eu preciso de uma nova revelação. Deus, eu preciso de algo novo. Deus, eu preciso viver essa verdade. E eu quero dar uma palavra para você que nos assiste hoje, que está nos visitando. Eu quero te dar uma palavra. Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Deus vai derramar algo novo sobre o seu coração. Deus vai derramar algo novo sobre você agora. Tenha fé. Tenha fé. Acredite que o Senhor te ama. Acredite que Deus tem algo novo para fazer na sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Eu gostaria de orar com você. Meu irmão, faça esse exercício comigo, feche os teus olhos. Se você se sentir à vontade aí na sua casa para dobrar os seus joelhos, fique à vontade neste momento, busque a Deus. Senhor, nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Deus, nós queremos nos humilhar diante de Ti. Porque, Deus, entendemos que mesmo Pedro, o apóstolo, aquele, Senhor, que andou contigo, Senhor Jesus, que viveu experiências maravilhosas,
que participou de pescas maravilhosas, que andou sobre as águas, oh Pai, que ressuscitou mortos, oh Pedro, cuja sombra curava, como está escrito ali no começo da história da igreja de Atos, o Pedro, Senhor, que curou ali aquele coxo na porta do templo, Pedro, ó Deus, que pregou e milhares de pessoas se converteram, Pedro, Senhor, que sabia, que achava tanta coisa, que sabia tanta coisa, mas ele foi tocado e ele se humilhou a tal ponto de dizer: agora eu percebo, Pai, neste momento eu quero me humilhar como igreja diante do Senhor. Oh Deus, a igreja que eu pastoreio, Pai, eu quero colocar diante de Ti, que haja humildade no nosso coração, para entendermos que não sabemos todas as coisas, precisamos da revelação do Senhor. Pai, neste contexto que estamos vivendo, precisamos de revelação, precisamos de entendimento, precisamos, Pai, de ousadia, a ousadia que levou Pedro a se levantar, a descer daquele telhado em nada duvidando e caminhar com aqueles homens para o desconhecido, porque ele não sabia o que ia acontecer. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você vai começar a caminhar para o desconhecido, e quando você entrar, assim como Pedro entrou na casa de Cornélio, haverá milagres, haverá salvação, o Espírito de Deus será derramado através da sua vida. Seja ousado, querido, tenha fé, libere louvor dos teus lábios, libere a sua palavra, libere o seu testemunho, e Deus fará coisas maravilhosas no nome de Jesus. Deus fará coisas maravilhosas na sua vida e na vida daqueles que ouvirem quando você contar o seu testemunho. Eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor vai nos levar a um novo tempo, um tempo de fé, um tempo de ousadia, e a igreja, irmãos, não vai parar. As portas estão fechadas, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja passou tantas pandemias, a igreja passou tantas dificuldades, tanta perseguição, a igreja passou por tantas lutas, e eu quero declarar que este momento que estamos vivendo não vai enfraquecer a igreja, não vai derrubar a igreja, pelo contrário, a igreja vai se levantar nos lares, o avivamento das famílias está chegando, o avivamento através das casas está sendo levantado pelo Senhor. É um novo tempo que o Senhor nos levou para a intimidade, onde vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Eu quero liberar sobre você essa palavra e agradecer por estar conosco todo esse tempo, em nome do Senhor Jesus.